Meus amigos, o PT do seu Lula está sendo bombardeado de denúncias e com provas. Você sabe quem é esse senhor aqui que está ao meu lado? É Marshall Bilinski, do governo americano. E antes de colocar aqui a matéria do Gustavo Gaia, que vai nos trazer mais informações, eu quero dizer o seguinte: por tudo que o PT recebeu, por tudo que o PT fez, tem que deixar de existir aqui no nosso país. Deixa eu ler aqui algo com vocês, olha só. Ex-servidor do Tesouro dos Estados Unidos, Dinheiro sujo financiou o Brasil. Está aqui a imagem do Marshall. Tem mais aqui, ó. Ex-secretário assistente para o financiamento do terrorismo do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Marshall Bilinski, afirmou que o regime venezuelano utilizou recursos ilícitos para financiar campanhas políticas de esquerda na América Latina, incluindo o Brasil. Não, você não entendeu errado. O regime venezuelano utilizou recursos, ou seja, dinheiro, e não deveria ser pouca coisa não, para financiar a esquerda aqui no Brasil, a esquerda do seu Lula. E diz mais, ó. A declaração foi feita nesta segunda-feira, agora dia 21/10, durante a audiência do Comitê do Senado sobre Controle Internacional de Narcóticos. Bilinski, que ocupou cargos na área de segurança e finanças internacionais durante o governo Donald Trump, disse que o governo de Nicolás Maduro transformou a Venezuela em um centro de articulação política regional. Então, a situação é muito séria e gravíssima. Já tem a colaboração do Hugo Carvajal. Se vocês não sabem ou não se lembram, Hugo Carvajal, ex-general do setor de inteligência da Venezuela. Então o cara sabe muita coisa e participou certamente de muita coisa, está denunciando Lula, colaborando com as autoridades americanas. Então, a situação está ficando apertada para o seu Lulinha. Agora sim, vamos aqui a matéria com Gustavo Gaia, olha só. E se eu te falar que a maior bomba capaz de destruir o Lula, não só o Lula, mas o PT, ainda vai explodir? Eu não estou falando da Magnitsky, nem da Seção 301, nem do Felipe Martins, não. Eu estou falando de uma outra investigação que está acontecendo nos Estados Unidos, que está tomando uma proporção que certamente é a maior tempestade no horizonte do Partido das Trevas. Como vocês sabem, o ex-chefe de inteligência Carvajal, do Hugo Chávez, disse que vai apresentar documentos provando que Lula, o PT, recebeu dinheiro de empresas corruptas da Venezuela e do narcotráfico para financiar as suas campanhas aqui no Brasil. Lá no início, quando Lula ganhou pela primeira vez. E uma das coisas que me chamou a atenção, que o Carvajal relatou, porque ele deu entrevista para uma brasileira, isso lá nos Estados Unidos. Então ela diz o seguinte, que o Carvajal mencionou que quando diplomatas da Venezuela vinham ao Brasil, eles traziam malas e dentro dessas malas dinheiro. E não devia ser pouca coisa não. Aí daí você já sabe o resto. E aí agora teve uma audiência pública no Congresso americano, na qual participou um cara chamado Marshall Bilinski. Só para você entender o peso que esse cara tem. Marshall Bilinski, ele já foi, tô mostrando aí, ó, secretário assistente para o financiamento do terrorismo, e ele foi escolhido por Donald Trump para ser subsecretário de Estado para o controle de armas e assuntos de segurança internacional. E ele foi convidado para participar de uma audiência pública, para falar sobre o narcoterrorismo na América Latina e a ligação da Venezuela com todo o narcoterrorismo. O que ele disse, e com certeza ele deve ter provas, é para
anular o registro do PT. O PT não vai ter outra opção a não ser deixar de existir aqui no Brasil. Porque diz respeito à soberania brasileira. A criação do PT é um crime à soberania brasileira. Vamos lá. Nesse primeiro trecho, ele fala que o narcotráfico coordenado pela Venezuela foi enviado para vários países. Um deles, o próprio partido do PT, o Lula, aqui no Brasil. Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. So the solution begins with... Calma, que piora. Logo depois ele mostra que a Venezuela se juntou a um grupo terrorista, o Hezbollah, para ajudar a financiar o Hezbollah. Não só ele, como também vários outros países na América do Sul também estão se juntando a grupos terroristas. Vamos lembrar que o líder do Hamas fez um vídeo de agradecimento ao Lula há pouco tempo atrás. One of the individuals I want to highlight for you here, who is really one of the spiders at the heart of this web, is a man named Ghazi Nasruddin. So Ghazi organized, prior to this shift into Venezuela, Ghazi organized a drugs for weapons deal with the FARC that benefited Hezbollah. Ghazi has been a Hezbollah operative for many, many years, but he also holds Venezuelan citizenship. And he served in senior diplomatic posts, particularly in Damascus, where he personally arranged meetings with Hezbollah officials and the issuance of Venezuelan passports to Hezbollah operatives to conceal their identities. Under Hugo Chavez, Venezuela opened its doors to Hezbollah, allowing the group to establish a major footprint, including a paramilitary training site on Margarita Island. As far back as 2002, 2003, when I was at the Pentagon as the Assistant Secretary for Special Operations, we had indications of document forgery on that island, and I've seen documentation that the Venezuelan government was awarding contracts to Hezbollah front companies as far back as 2001. When Maduro seized control, the breadth and depth of the Hezbollah presence in Venezuela dramatically expanded, as did their ties to the narco-terrorist regime and the Cartel de los Sols. Tariq al-Assami, who's been referenced here, held a number of senior regime posts. One of the most critical was he was head of the Venezuelan Passport Agency. And in that role, he directed and facilitated the issuance of a large number of passports to Hezbollah operatives and Hamas operatives. Now, I have seen from the Venezuelan opposition a database of more than 10,400 people that were given Venezuelan passports who were Syrian, Lebanese, or Iranian citizens up to 2019. I haven't seen the more recent data, but we know some of those individuals made their way to the United States, and some of them have direct ties to Hezbollah. Isso chegou ao conhecimento do Trump, tanto é que Trump agora está preparando sanções da Magnitsky para Gustavo Petro. Gustavo Petro é um narcoterrorista também ali da Colômbia, que é um dos grandes amigos do Lula. É impressionante como o Lula só anda com a podridão da política internacional, né? Se qualquer narcoterrorista, terrorista ou ditador, é impressionante como é sempre uma pessoa que caminha ao lado do Lula. Se essas provas forem apresentadas, e tudo indica que serão, Carvajal, o Marshall Billingsley, se tudo isso realmente vier à tona e nós pudermos usar isso aqui no Brasil, não vai ter outra opção para a justiça brasileira, a não ser anular o registro do PT. O PT não pode existir mais. O PT é um partido que foi financiado por ditadura, por narcotráfico, e tem intrínseca ligação com o narcotráfico no Brasil, e a gente sabe disso, isso é inegável. Eles podem taxar de fake news o quanto eles quiserem, mas todo mundo sabe que o Comando Vermelho e PCC adora e tem diálogo cabuloso com o PT, sim. Este é o maior medo do Lula agora. Eu vou te dizer por quê. Donald Trump tem essa carta na manga. Ele vai chamar Lula para uma conversa e com certeza nesta conversa ele vai mostrar que isso está na mesa para tomar decisões. Não vai sobrar nenhuma opção para o Lula. Ele vai ter que ou virar um Maduro e entrar em guerra com o Lula, com o Donald Trump. Inclusive ele já cogita isso para defender Maduro, até porque se o Maduro for capturado, eu já disse isso, e ele delatar o que ele sabe sobre financiamento do PT com dinheiro do narcotráfico,
e de empresas corruptas da Venezuela, estatais corruptas, também seria uma bomba gigantesca em cima do PT. Mas para resumir, o que o governo do PT fez lá atrás, o que o partido fez lá atrás, finalmente está vindo à tona. E o grande desespero da imprensa, tanto é que o silêncio é ensurdecedor, é porque eles sabem que se isso vier, não vai ter como passar pano. Então, resumindo, quem realmente desrespeita a soberania brasileira e desrespeitou sempre foi a esquerda. Será que depois disso tudo aí o Lula vai ter coragem de se encontrar com o Trump cara a cara? Não sei não, hein? Tenho minhas dúvidas. Se ele não vai arranjar uma desculpa qualquer, como ele arrumou um tempinho atrás que estava sem agenda, Deixa aí nos comentários o que você acha. Ele vai ter ou não coragem de se encontrar com o Trump? Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.